Vocês viram que a cerveja no varejo brasileiro caiu mais de 200%? Eu vou mostrar para vocês aqui uma reportagem que saiu da SA Varejo. A gente vai ler junto essa reportagem e a gente vai entender um pouco do perfil do consumidor e para onde que o consumidor está indo em relação aos hábitos de consumo e o que a gente pode fazer para que a gente possa também tomar algumas cautelas e mudar o nosso formato de atender os clientes para aumentar as vendas e também entender para onde a gente deve levar o nosso supermercado para conseguir atender a todas as demandas, principalmente das mudanças, né, dessa nova geração aí. Então venha comigo acompanhar aqui a nossa tela, né? Eu vou começar aqui mostrando como que tá essa reportagem. Então saiu aqui, ó, na SA Varejo, né? Deixa eu ver de quando que é essa reportagem aqui, a gente vai acompanhar junto. Aqui não fala... aqui, ó, publicado dia 18/6, tá? Hoje é dia 18/6 e essa reportagem saiu hoje, tá? Então vamos lá. Aqui fala um pouco sobre o salto de 239% na categoria de cerveja sem álcool e um recuo de 7% na cerveja tradicional. Isso fala que consolida a nova estratégia promocional no varejo. Então vamos lá. A preferência dos consumidores brasileiros estão redesenhando o cenário e tal. Segundo o levantamento da Shopping Brasil, realizado entre janeiro e maio de 2026, aponta que enquanto a cerveja alcoólica recuou 7%, a cerveja sem álcool aumentou 239%. Os refrigerantes zero, sem açúcar também, né, cresceram 108% na comparação do mesmo período comparado com 2024. Então aí a diferença de 2 anos de diferença entre uma pesquisa e outra, praticamente dobrou refrigerante zero e a cerveja 239%. Cerveja sem álcool, daí aqui fala um pouco, ó, tradicional perde espaço, principal categoria do mercado de bebidas no país, cerveja alcoólica registrou uma retração de 7% no volume e comparando com 2024 também, isolando apenas o mês de maio. O mês de maio caiu 9%. Olha só o mês de maio caiu 9%. Isso mostra uma tendência muito grande no varejo, né? De acordo com o estudo, a retração ocorre em um momento de revisão de sortimento e maior seletividade por parte de fabricantes varejistas. Ó. A disputa por visibilidade entre fabricantes também apresentou alterações na categoria alcoólica. A Ambev reduziu na sua participação na oferta 52% para 46% no período analisado, enquanto a Heineken expandiu sua presença de 25% para 33%. E o grupo Petrópolis oscilou de 10% para 8%. Cerveja sem álcool registrou crescimento e aí fala um pouco do porquê isso aconteceu, né? Então, assim, ó, analisando um pouco essa reportagem, depois eu posso deixar o link aqui na descrição para vocês poderem acompanhar também a reportagem inteira. Ela não tem muita informação aqui, né? Mas só esses números aqui já são muito importantes e muito estratégicos para a gente poder analisar. Porque assim, ó, primeira coisa, aumento de 239% o consumo de cerveja sem álcool. Isso prova que essa nova geração está consumindo menos álcool e se preocupando mais com a saúde. Inclusive, galera, existe assim um movimento acontecendo mundialmente que são as canetas, tá? E essas canetas emagrecedoras que vêm ganhando espaço no mercado brasileiro cada vez mais, tá chegando com novos... inclusive caiu a patente de uma das canetas aí famosas, né? Então tá chegando mais acessível, mais brasileiros estão conseguindo utilizar essas canetas emagrecedoras e isso mostra que existe um perfil de mudança comportamental que está acontecendo no varejo e no Brasil como um todo, né? Então as pessoas estão querendo emagrecer, então estão buscando novas formas de tratamento, produtos começam a se tornar parte desse movimento emagrecedor. Então, as canetas ajudam a emagrecer e o alimento ajuda a manter esse emagrecimento.
Então a cerveja sem álcool entra nesse modelo de pessoas mais saudáveis. A gente vê vários movimentos em prol da saúde também. Então, grupos de corridas, grupos de esportistas, né? Grupos de várias coisas em prol da saúde têm aumentado cada vez mais no Brasil. Então, veja que existem vários elementos que vêm contribuindo, principalmente para a saúde. Então, essa geração visa mais a saúde. E, de fato, a questão da lei seca no Brasil ajudou muito essa questão também das bebidas alcoólicas. Então, muitas pessoas que consumiam álcool anteriormente em bares, restaurantes e boates e tudo mais, ou em churrascos e confraternizações com amigos, eles optam pela opção de sem álcool para não correr riscos de serem receberem multas por serem pegos em blitz e tudo mais, e também pela conscientização, né, de fato não querer sofrer riscos de acidentes e tudo mais por conta de uma bebida alcoólica que pode causar isso aí, que a gente já sabe já há muito tempo, né? Então, assim, é extremamente importante vocês acompanharem essas tendências e o que isso muda dentro do supermercado. O que muda principalmente é a forma que a gente começa a selecionar o mix de mercadorias. Antes, enquanto o mix de produtos saudáveis era um mix escondido, pequenininho, que a gente quase não dava atenção, hoje ele acaba se tornando uma categoria muito importante que não ficou mais apenas em um corredor. Agora ele está incorporado em basicamente todos os corredores. Então a gente vê os corredores de bebidas tendo as bebidas menos calóricas, né? As bebidas com menos índices de álcool. A gente começa a enxergar alimentos, biscoitos, salgadinhos, todas essas categorias ali, zero lactose, zero calorias, zero açúcar. Então, assim, é uma tendência de mercado, principalmente pela forma que as pessoas estão enxergando a questão da saúde e a responsabilidade, e também existe um movimento da internet, né? Se a gente parar para pensar, você começa a ver vários brasileiros influenciadores que vêm do mundo fitness e que prega o bem-estar e a saúde, e principalmente a alimentação. E aí as pessoas começam a entrar nesse jogo de quero ser mais saudável, logo compro coisas mais saudáveis. Comprando coisas mais saudáveis, o mercado precisa se adaptar para atender esse tipo de público. Então a tendência de redução de carne vermelha para carne branca é uma outra tendência que vai acontecer e tem acontecido no varejo. Por mais que essa reportagem seja específica de cerveja sem álcool, mas a gente começa a ver vários tipos de reportagem falando sobre esse cenário, sobre como tem mudado. E aqui ele complementa também uma parte do Nordeste, né? Que o Nordeste era um dos maiores consumidores de bebida alcoólica. Ele coloca assim, ó, a mudança mais emblemática na hierarquia de consumo registrado na região Nordeste, tradicionalmente liderada pelas cervejas com álcool, que concentrava 28% da atividade promocional regional em 2024. A área apresentou uma inversão de posições. Os dados de 2026 apontam que destilados assumiram a liderança na região, então, ou seja, a cerveja perdeu espaço para destilados, passando a ocupar 24% da promoção lá do Nordeste. A cerveja alcoólica recuou para a segunda colocação, com 21%. Analistas indicam que o fenômeno reforça a fragmentação do mercado nacional, indicando que as estratégias promocionais dependem cada vez mais de matrizes de consumos estritamente regionais. Então isso mostra que, de acordo com a região, o consumo muda também. Então é extremamente importante você entender a região que você está, para você também entender quais são as tendências de consumo de cada região, tá? Então, assim, essa reportagem ficou fantástica, parabéns para a SA+, aí que fez essa reportagem. É importante passar esse nível de conhecimento sobre as tendências de consumo, porque assim, a gente acaba ficando, muitas das vezes, né, muitas das vezes a gente acaba ficando às cegas,
sem saber, porque a gente tem um método nosso. Olha, sempre trabalhei desse jeito, sempre funcionou assim, então vou continuar fazendo assim. Então lembra do... o pessoal fala da síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, mas é sempre assim. Então não dá pra gente ser assim. Então a gente precisa começar a olhar tendências, olhar comportamentos, fazer pesquisa. E isso é importante estar antenado com esse tipo de reportagem, porque isso vai refletir, vai começar a refletir aí na tua loja. Talvez já tenha até refletido e você não percebeu. Então tome cuidado com isso. Coloca aqui nos comentários o que você achou sobre essa reportagem e se você já vem fazendo algum tipo de trabalho em relação a isso. E não esquece, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, ativa o sininho e coloca o que você achou desse vídeo. Coloca se você quer que eu faça mais análise sobre alguma outra reportagem que você viu. E é isso aí, te espero no próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau!